Inteligência emocional, às vezes a gente diz, puxa, não estou entendendo isso aqui, né? Mas inteligência emocional é a inteligência do coração. Então, se você buscar o que o seu coração quer, tudo segue com muita alegria. Então, você não prospera só com a cabeça, né? Mas você prospera quando o coração amadurece. Quando você entende isso, ninguém te tira, né? E sempre que você puder, observe as suas reações, né? E isso que eu sinto me aproxima ou me afasta da minha vida que eu quero? Quando você faz essa pergunta para você, você vai dizer, Então, a gente tem que saber que emoção sempre é energia em movimento, né? Quando você sabe isso, você vai a qualquer lugar, né? E como praticar, né? Se você não canalizar a emoção, ela vira peso. Então, energia é um movimento. Então, não canalize, né? E pratique, né? Para sentir emoções fortes naquilo que você quer. E praticar, né? Para seguir em frente, né? Então, o coração tem memória. Ele armazena suas experiências boas e ruins. Então, sem cura, você repete as dores. Mas como praticar isso no dia? Se pergunte para você. Porque se você não cura aquilo, as dores se repetem, né? A mesma coisa que aconteceu vai se repetir. Então, você precisa soltar para limpar seu coração. Quando você solta, você limpa. É isso que a gente veio aqui, né? Coração limpo, né? Isso que é importante. E coração limpo, né? A gente pegar outras emoções, outras explosões, né? Outro sentimento, outra interpretação, né? E você sente, né? Quando interpreta depois. E às vezes a gente sabe que tem que praticar, né? Antes de reagir. Então o melhor momento é você respirar fundo alguns minutos e dedicar com consciência e não com impulso. Eu quero isso, eu vou fazer isso, vai acertar. Então, eficiência emocional gera eficiência financeira, né? Então, se você tem eficiência emocional, automaticamente você tem eficiência financeira. E quem governa emoções, governa o dinheiro. Pode dizer puxa, isso eu aprendi, né? E tome decisões financeiras num estado de paz emocional. Então, o poder da energia emocional é o poder, é perder o poder. Então, diz que cada mágoa guardada é uma usina desligada. Quando você aprende isso, você segue, você vai ver que isso ali está certo ou está errado, né? E é bom a gente listar, né? 3 coisas que drenam você emocionalmente e eliminar, né? Aquelas ideias, né? Para você fazer o que tem tempo e aquilo que é bom. E não é sobre o que você sente, é sobre o que você faz com o que sente. O que você faz quando você sente? Diz que a ação madura supera o impulso, né? Então, a gente tem que trilhar, né? Rotinas fixas e mantendo o trilho, mesmo nos dias emocionais, né? Então, tudo é um caminho, né, para seguir. Tem que estar bem emocionalmente naquilo que você quer. Tem que estar fazendo aquilo com certeza, né? E quem é eficiente, né, emocionalmente prospera mais rápido. Então, que aquela pessoa que sabe, cuida lá, sabe do seu emocional, automaticamente ela vai prosperando mais rápido, porque ela gasta menos energia e o que ela não controla. Então,
como praticar, né? Para a gente resolver se a gente não tem essa capacidade que é aprender. Então, pare de remoer o que não pode mudar. O que aquilo ali não vai mudar? Pare de remoer e invista a sua energia no que constrói. Eu vou construir, né? Aquilo lá, jogar minha energia lá. Então, quando a dor bem canalizada, né? Ela vira uma força. E a dor não canalizada, ela vira um ressentimento. Então, tem os dois lados. O que você quer? Você quer a dor canalizada? Então, vire a força. Vamos buscar ela, né? E transforme a dor, né? Em projeto, serviço. Transforme a dor em projeto, serviço ou estudo, né? Então, quando a gente limpa as emoções, é igual limpar a placa solar. Então, a placa suja, né, não gira, não gera energia, né? Coração sujo não gera luz. Então, faça uma limpeza emocional semanalmente, né? Escreva, tira um tempo para você, né? Eu sempre gosto quando as pessoas, eu digo, né? Tira um minuto para você pensar, escrever, orar, meditar. Conserve, converse com alguém, né? Confortável. Tire esse minuto, 2, vai aumentando da medida que você vai precisando, né? A gente tem 24 horas, né? Que não custa tirar 10 minutos, né, para você fazer o que você quer, né? Então, diz que perdão é expectativa, né? De liberação de energia. Então, vai perdoando todos que estão ali no caminho, né? Para você seguir firme naquilo que você quer. Perdão é uma libertação, né? E não uma emoção. Vai perdoando, vai tirando, né? E quem espera sentir vontade para perdoar, nunca vai. Então, dedique hoje a perdoar, né? Mesmo independente do que não sente. Mas perdoa, porque quem perdoa não carrega peso de ninguém. Tira aquele peso do coração. Aqui fala, né? Que quando a gente guarda a mágoa, é ser carcereiro de si mesmo. Já pensou? Então, cada mágoa é uma prisão que você mesmo paga. Então, se eu sei que mágoa é uma prisão, por que eu vou carregar, né? Tira tudo fora. Tirou já, né? Já é. Então, toda vez que lembrar da dor, declare em voz alta: eu estou livre, né? Pensa você mesmo, né? Não carrega aquela dor, não carrega aquela raiva. Diz, se você quer sentir raiva ou dor, diz: eu estou livre, né? Com voz alta, né? E a expectativa, né? Sempre é cultivar, né? Diz que quem cria expectativa, ele não vai a lugar nenhum, né? Porque só cria expectativa e não controla as coisas dele, né? Ele fica pensando o que os outros têm. Então, não cria expectativa, porque toda expectativa, ela cria uma frustração. E nós não queremos isso, né? Diz que eu não preciso controlar os outros, você também, apenas as nossas ações. O que nós fazemos? Nós vamos controlar o resto, nós não queremos nem saber, né? E cada um dá o que tem, né? Cobrar mais do outro, não adianta, né? Cobrar dos outros, né? Olhe para o outro e pense, isso é o melhor que ele consegue dar. Aí você já não fica preocupando, podia dar melhor, não interessa. Esse é o melhor que ele deu. Então, você já fica, né, bem emocionalmente e pronto. Diz que decepção, né, nasce de uma idealização. Então, quem idealiza esquece de ver o real, né? Então, busque aquilo que você quer, né? Antes de esperar alguém, pergunte: isso é justo? É projeção minha? É aquilo que você quer? Pergunte: isso é justo? É projeção minha? E pronto, você vai fazer aquilo que quer, né? Muitas vezes o perdão sem disciplina é dar crédito para quem já falhou, né? Então, libere o perdão,
né? Libere o perdão, mas corte o crédito. Deveu, não pagou, corte o perdão, mas não libera mais crédito. Essa pessoa ali não tem mais crédito, porque ela já sabe, né, que ela não tem essa capacidade de dar crédito. Então, vamos viver o hoje, né, e vamos fazer o nosso hoje mais feliz. Se nós temos essa objeção, que nós queremos chegar lá, naquilo que eu quero, na paz, né? Então, tudo é buscar, né? Boa noite, Melo. Tudo bem? Então, não crie expectativa, né? Crie responsabilidade própria. Quando a gente cria responsabilidade própria, a gente sabe que o que está fazendo e o que está certo, né? Daí você garante a sua paz e substitua toda a expectativa que você tem por planejamento, ação, né? Eu procuro não ter expectativa, mas eu almejo, né, sempre fazer aquilo que eu quero. Então, com ação, eu começo hoje, né, e fazer aquilo que eu quero. Boa noite. Tudo bem? Então, o ressentimento é um ladrão invisível, né? Então, a gente não precisa ter ressentimento de ninguém, porque ele é um ladrão invisível, né? Então, de energia. Então, carregar rancor, ele te drena, ele te machuca, né? Então, perdoa, né? Perdoa e não carrega ninguém. Então, pelos erros do passado. E as feridas sempre, né? Elas são difíceis e sempre elas vêm na próxima, mais próximo, né? Quanto mais íntimo, mais voluntário, né? A gente reconhece que amar é expor, né? Consciência difícil. Oi, Melo, Edson de Oliveira, tudo bem? Boa noite. Então, nós estamos aí nessa live de hoje, né? Aprendendo um pouquinho mais, né? Aquilo emocionalmente, né? Lá dentro, né, da gente, a gente tem que estar bem, né? Naquilo que a gente quer e naquilo que a gente faz, né? E aqui a gente está falando, né, que as feridas difíceis vêm dos mais próximos, né? E quanto mais íntimo, mais vulnerável. Então, reconheça que o mar é expor e a consciência tem limite, né? Tudo aquilo tem limite e deu, né? Você tem que partir para outra, né? E quando você espera a justiça emocional, aquilo ali pratica a libertação, né? Então, a vida não é justa, mas você, né, tem que ser livre, né? Livre naquilo que quer. E qual o seu nome no Instagram? É Iria Krieger, escritora. Se você quiser entrar lá, pode entrar. Aí você vai achar Iria Krieger, escritora. Então hoje a gente está falando, né, como cuidar do seu emocional, né? Então a gente está nessa live de hoje falando de como cuidar do seu emocional. É Iria Aparício Krieger no Facebook. E toda vez que sentir, né, toda vez que você sentir ruim, né, fracassado, não fica, né, naquela crise ali, muda, resiste mais tempo, né, e vai vencer aquilo que você quer, aquilo que você vai praticar. Então encare os pequenos fracassos como um ensaio para as tuas grandes vitórias. Poxa, hoje fracassei naquilo ali, mas o que eu aprendi com aquilo ali? Então, o medo é o medo de você mesmo, né? Então, o medo é a curva, né, que diante da sua decisão. Então, o medo é o medo de você, o medo é a curva daquela decisão, né? Então, dê sempre o primeiro passo, né? E que te assusta, observe, o medo está diminuindo, daí tu vai chegar nos teus resultados, né? Porque nós estamos aqui, mas nós sempre estamos aprendendo, entendendo, né? Só que a inteligência emocional, ela tem que estar bem lá dentro, né? Porque se tu está bem lá dentro do coração, né, você está bem lá fora. Então, sempre dê o primeiro passo, né, em direção
o que te assusta e observe o seu medo diminuindo, né? Quando tu enfrenta, ele diminui. E os resultados são lentos, né? Porque ele revela a baixa eficiência emocional, que está demorando, né? E ajuste a sua energia sempre, né? Otimize aquilo que você quer e vai fazendo. Defina sempre as suas prioridades, né? Sem economizar tempo, né? E quando a gente sabe que a gente quer chegar lá, que tem uma direção, um caminho, a gente chega, né? E a meta é o piso, né? Não o teto. E o objetivo mínimo não é o máximo. Então, veja suas metas, né? Comece pelo ponto de partida e não pelo de chegada. Então, energia emocional bem canalizada é como uma usina nuclear. Então, você já sabe disso. Então, canalize naquilo que você quer, né? E concentrar na força, né? E não na força e para mudar a realidade. Então, vamos ser felizes, né, naquilo que a gente quer. E praticar, né? Sempre a gente tem que trabalhar o emocional para ser um motor e não um freio. Então, sempre que você puder, né, escolha o que sente no automático. E uma decisão tem que ser interna e diária, né? E já, né? E acordar é definir as emoções que carrega no seu dia a dia. Então, autorresponsabilidade é o caminho real para a liberdade emocional. Então, a gente tem que ter autorresponsabilidade naquilo que quer, né? Ninguém pode fazer isso por você, né? E você tem que praticar, né? E sem culpar algo e pergunte o que poderia ser feito diferente, né? Quando a gente quer fazer algo diferente, a gente consegue. Então, vamos ser felizes, né? E aqui no hoje, no emocional, a gente sabe que tem um caminho, né? Para a gente chegar lá e resolver, né? Então, comece hoje fazendo aquilo que você deseja para a sua vida, né? Então, a nossa live de hoje, né? Ela fala para estar sempre atento, né? Teu emocional, né? O teu comportamento, né? E como ter inteligência emocional. E quando a gente tem inteligência emocional, a gente segue em frente naquilo que a gente quer. Então, vamos ser felizes, né? Nesse dia de hoje, né? Vamos comemorar tudo que a gente precisa da vida, né? E continuar. Então, boa noite, né? Até a próxima. Então, vamos terminar nossa live de hoje, né? 4, 3, 2, 1.